Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 21 de agosto, a lição 8, ela tem como título: Vocês podem beber o meu cálice? A lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 10, do versículos 32 até 45, que Marcos, nesse livro, ele revela a falta, de conhecimento, dos discípulos quanto à missão de Jesus e o seu grande significado de segui-lo. E Marcos conta que Jesus se dirigiu com seus 12 discípulos, até a cidade de Jerusalém, e durante o caminho, ele dá uma parada e revela aos discípulos que havia chegado o grande momento, de sua vida, em que ele seria entregue aos principais sacerdotes e escribas lá, judeus, onde ele seria condenado à morte, onde esses líderes judeus e o povo judeu em geral escarneceriam dele, cuspiriam na sua face, ele seria açoitado e morto. Mas, porém, em 3 dias ele seria ressuscitado. Mas os discípulos, vendo Jesus falar essas coisas maravilhosas, principalmente para nós, ser humano, eles não deram ouvidos a essas mensagens de Jesus, ao seu mestre. Eles estavam assim alheios a tudo, bem distantes, e eles buscavam glórias terrenas, até eles queriam saber quem seria o maior entre eles no reino dos céus. Nesse livro de Marcos, menciona que Jesus, dentro do seu ministério, onde ele estava assim proclamando as boas novas, ele vai para a sua parte final, porque estava chegando o momento dele entregar sua vida, e ele sobe até Jerusalém com seus 12 discípulos, e um determinado assim momento, já subindo para Jerusalém, ele chama assim de lado os 12 discípulos e Jesus diz, vejam que está lá em Marcos, no capítulo 10, versículos 32 até 45. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Quando está falando o Filho do Homem, é Jesus, onde ele mesmo menciona isso lá em Marcos, no capítulo 10. Esta passagem mostra a caminhada de Cristo mais importante da história da humanidade, porque ele iria morrer pelos nossos pecados, nos libertando da morte eterna, nos dando a opção nossa para a salvação. E ali, nesta caminhada, Jesus revela aos seus discípulos que ele teria que ser humilhado, que ele deveria morrer
pelos pecados da humanidade. Os discípulos não queriam nem ouvir essas palavras do seu mestre. Ali não era o cenário que eles gostariam de estar, que houvesse. E é neste caminho que Jesus vai abrindo os olhos de seus discípulos, que estavam bastante cegos, né, quanto à missão verdadeira de Jesus. É impressionante no semblante de Jesus aqui a determinação dele ir até Jerusalém com os seus 12 discípulos, e quando atravessa o território dos samaritanos, eles nem acolheram, né, a Jesus, por saberem que ele estava indo para Jerusalém. E os samaritanos não se davam com pessoas de Jerusalém. E Cristo, quando para dar a mensagem importantíssima para os seus discípulos, ele foi bem detalhista, assim, preciso a respeito de sua morte e ressurreição, enquanto os discípulos, desligados, né, às palavras do seu mestre, estavam pensando em outras coisas. Mas é muito fácil, né, quando nós não queremos ouvir algo que às vezes nos choca, né? Quando alguém está falando, está querendo corrigir, nós nos fechamos os ouvidos e parecem que as pessoas não estão nem falando conosco. E nós ignoramos, né, às vezes, mensagens importantes, que foi o caso dos discípulos. E foi assim que aconteceu com eles, né, quando Cristo falou da sua morte e ressurreição. E já chegando lá em Jericó, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, através de sua mãe, se aproximaram do Mestre Jesus e pedem um lugar de honra no reino dos céus, na glória de Jesus, onde um sentaria à direita e outro sentaria à esquerda, lá na glória dos céus. E isto logo após Jesus falar da sua redenção, falar que ele seria crucificado e morto. E Jesus responde, né, aos discípulos: não sabeis o que pedis, ele fala para eles. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Essa foi a pergunta de Jesus, que está em Marcos 10, 38. E João e Tiago, sem saber realmente na realidade, respondem que sim. E Jesus repete e dá a entender que o beber do cálice dele é estar disposto a padecer com ele, sofrer como ele sofreu. E aqui é utilizada uma imagem hebraica do cálice, né, que simboliza a vontade de Deus sobre um homem. E o cálice do Senhor, ele é amarguíssimo, é duro, é sofrimento, que converterá em um cálice de bênçãos para todos os homens. Beber o cálice de outro era sinal de uma profunda amizade na época. A disposição de partilhar de um destino comum, né? E esta é a íntima participação de que o Senhor convida a todos aqueles que o querem seguir. E para participar na sua ressurreição gloriosa, é necessário compartilhar a cruz com ele, Cristo. Estar disposto a padecer comigo? Jesus pergunta para os discípulos, né? E podeis beber o cálice comigo? E os apóstolos responderam: podemos. Numa segunda vez, né? Tiago, para vocês terem ideia do que seria realmente esse cálice, que é sofrimento, Tiago morreu anos depois, decapitado por ordem de Herodes Agripa.
E João, ele passou por inúmeros sofrimentos na ilha de Patmos, né? E perseguições por amor a Jesus, o seu Senhor. Jesus explicou para os discípulos bem antes e procurou aprofundar a compreensão deles exatamente o que esses discípulos, Tiago e João, estavam pedindo. O cálice seria o sofrimento que ele, Cristo, experimentaria no Getsemane e na cruz, que está lá em Marcos 14:36. E o seu batismo que ele menciona seria sua morte e sepultamento, que está lá em Marcos 15, versículos 33 até 47. E foram eventos que ocorreram paralelos ao batismo de Jesus, registrado em Marcos capítulo 1. Porém, Tiago e João, com toda a sabedoria que eles possuíam, não perceberam isso na hora que Jesus mencionou. E de modo ingênuo, eles responderam que eles eram capazes. E ali Jesus profetizou aos dois, tanto para Tiago como para João, que eles beberiam o seu cálice e seriam batizados com o seu batismo, e que no fim do ministério de cada um deles, né, tanto de João como Tiago, aconteceu o que bem anteriormente que Jesus havia profetizado para eles, onde através do nome de Cristo eles sofreram muito. Com a resposta de Jesus, os discípulos não reagiram assim bem. E aqui aparece a palavra grega que chama-se aganaktel, que traduzido do original seria indignar-se, né? Ou ficar irado. E é o que Marcos fala lá no capítulo 10, versículos 14 e 41. E ele usa realmente em seu livro. O Senhor Jesus pergunta a todos nós também hoje, né? Estais dispostos a beber do meu cálice? Essa resposta, cada um tem que dar essa resposta. Porque servir a Jesus realmente sofrer junto com ele por causa do seu nome. Porque no final dos tempos nós seremos perseguidos justamente por causa do nome de Cristo. E assim nós beberemos do cálice. Haverá sofrimento para todos nós. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando Deus, né, através do poder do Espírito Santo, convida a todos para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, e você aceita, e se você aceitar realmente com sinceridade, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você começa a manusear melhor as Escrituras, ter um entendimento, e principalmente essas dúvidas, né, que os discípulos tiveram, você passa a ter uma clareza na tua vida espiritual. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, nas mansões celestiais. E lá você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.